Falando em segurança pública, 2 acusados da morte de 2 jovens sentaram hoje no banco dos réus em Foz do Iguaçu. Nós estamos falando do caso daquela perseguição na fronteira em que a Cíntia e a Daiane, infelizmente, morreram depois de baterem o carro. Uma outra jovem com o nome Daiane também ficou internada um longo período, está se recuperando, mas sobreviveu. Hoje, esses 2 acusados, esses 2 identificados pela polícia, foram ouvidos. Põe a reportagem na tela. Essas imagens precisam de explicações. No registro, é possível ver um carro parando no semáforo, um atrás do outro. Do lado direito, chega o veículo onde estão Daiane Espada, Cíntia Albuquerque e Daiane Jaqueline. 2 homens descem do carro e partem para cima das jovens. Neste momento, há uma briga. Justamente, esses 2 homens vão hoje ficar frente a frente com a justiça. Hoje, essa audiência é uma continuação da audiência que já aconteceu, certo? Então, hoje vai ser ouvida uma testemunha, que foi a requerimento da defesa, né, dos acusados, e vai ser ouvida uma informante, que é uma pessoa que estava ali nos fatos e teve participação, de alguma forma, com o movimento ali, e que é de extrema importância para determinar o que realmente aconteceu, se tem mais pessoas envolvidas ou se não tem mais pessoas envolvidas, enfim, que vai ajudar a esclarecer o que se tem até agora na instrução. A justiça sabe exatamente quem é a dupla que sai do carro. Os homens são Gabriel Rodrigues e Willy Galvão. Na sequência das imagens, é possível ver que as 3 jovens entram no carro e fogem. Depois disso, outras câmeras de segurança mostram uma perseguição às mulheres. Os veículos estavam em alta velocidade até que o carro das jovens capota. Cíntia e Daiane não resistem aos ferimentos e morrem. A outra vítima que dirigiu o carro foi a única que sobreviveu. Uma perícia já foi realizada nos veículos. Dentro do processo, que foi feito por um bom trabalho pela Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu, isso é bom destacar, que demonstram claramente o que aconteceu naquela madrugada. Então, a audiência ela é necessária, mas nós temos hoje provas dentro do processo que demonstram a participação dos 2 acusados naquela tragédia que aconteceu na madrugada. Gabriel Rodrigues e Willy Galvão respondem por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A audiência com o depoimento deles foi hoje à tarde, momento em que os 2 foram interrogados pelo Ministério Público e pelos advogados tanto de defesa e acusação do caso. Além dos 2 acusados, uma testemunha do caso também foi ouvida. É uma mulher, a gerente de uma casa noturna em Foz do Iguaçu, onde teria começado a confusão. Ela também ficou frente a frente com a justiça para dar a versão dela do que aconteceu. A versão deles hoje, ela vai somar ao que já aconteceu. E muito provavelmente ela vai acabar sedimentando o que já temos nesse processo. Outras 5 testemunhas já foram ouvidas. A primeira audiência foi realizada no dia 8 de fevereiro. Entre as pessoas ouvidas, uma companheira de um dos acusados, que teve, segundo a defesa, envolvimento no caso. Após a discussão, as vítimas elas acabam se encontrando com os acusados no semáforo. Os acusados estavam em 2 carros. De forma covarde, todos eles descem dos carros. Isso está provado pelas filmagens. Eles descem dos carros e atacam as vítimas que estavam dentro dos seus carros. Inclusive, uma das pessoas chega a entrar dentro do carro das vítimas. E as vítimas, de uma forma desesperada, avançam o semáforo e, a partir dali, se inicia, então, a perseguição. O crime foi registrado no dia 17 de outubro do ano passado. Depois que todos os envolvidos serem ouvidos, o próximo passo da justiça é determinar se os acusados vão ou não a júri popular. Temos a pendência ainda de uma complementação do laudo dos peritos, certo? Que foi feito e as partes vão poder fazer algumas perguntas para que os peritos possam esclarecer. Isso faz parte, obviamente, do direito de defesa, né, dos acusados. E na sequência disso, o juiz ele vai decidir, enfim, se os acusados eles vão a júri ou não vão a júri popular. Agora há pouco, inclusive, nós falamos com um dos advogados que nos informou que a audiência
ainda não terminou, ou seja, essas testemunhas estão sendo ouvidas, inclusive os dois acusados do crime. Muitos pontos faltam ser esclarecidos ainda. Na verdade, a polícia não divulgou quem são essas pessoas que foram detidas. Só recordando um pouquinho o episódio, a desconfiança já veio no dia seguinte desse acidente, que não seria um acidente, sim um crime, por causa de uma imagem de circuito de segurança. Outras imagens surgiram. Ainda nos primeiros dias, houve muito protesto, manifestação. Uma das jovens, a Daiane, ficou muito tempo internada, inclusive. Logo na sequência, a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu, cidade vizinha à Foz do Iguaçu, apreendeu o carro que seria de um empresário daquela cidade. Mas demorou muito tempo para identificar alguém. E a pergunta era, mas espera aí, o carro não é do empresário? O empresário não vai ser responsabilizado? Não era ele que dirigia? Então ele emprestou para alguém? Ele sabe quem é? Só depois que essas duas pessoas, nós fomos informados, a imprensa de modo geral, que estavam detidas, apontadas aí com responsabilidade. Ninguém sabe quem são essas duas pessoas, se era o dono do carro, se era o motorista, se era o dono do carro e o motorista, pessoas distintas, se tinham dois homens dentro desse carro, enfim, muitos pontos ainda não esclarecidos e alguns detalhes que estão em segredo de justiça. Ainda está acontecendo a audiência nesse momento, quem sabe a gente tem uma resposta até o fim do Estágio Alerta.